Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos para você este programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, onde Jesus nos faz esperar, entender a realidade nova que vai se colocar sobre nós no final do caminho da história humana. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco os elementos, os sinais, as atividades da igreja neste caminho de preparação para o Natal do Senhor. Uma igreja em caminho. Vamos poder celebrar e nos alegrar com aquilo que Deus nos concede neste tempo da nossa história diocesana. Fique conosco. O nosso programa Voz da Igreja foi preparado e está começando para você. Bebendo da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez convido você a mergulhar no mistério da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Isso nós estamos preparando-nos para viver e atualizar na liturgia neste tempo do Advento e do Natal. Por isso quero convidar você a mergulhar nesse mistério, no mistério dessa palavra que é o próprio Verbo, dessa palavra que é Jesus Cristo, dessa palavra que revela a nós mesmos o nosso mistério e antes disso nos faz conhecer o mistério de Deus. Por isso quero convidar você a partilhar comigo a palavra de Deus deste primeiro domingo do Advento, onde nós vamos ler um texto do Evangelho de Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Meu irmão, minha irmã, estamos diante deste belo texto de São Lucas, que nos faz exatamente com Jesus e a partir de Jesus pensar o destino da nossa história, o destino do mundo. O mundo não é uma realidade que avança de modo a não ter fim, a não chegar em lugar algum, numa permanência definitiva dos dias. Nós sabemos que temos origem e temos um destino. O destino da vida humana, o destino da história humana é o próprio mistério de Deus. Nós cremos que haverá, portanto, o que nós, na ótica da fé, chamamos e entendemos como o dia de Deus, o dia de Cristo, o dia da volta do Senhor Jesus. Ele veio uma primeira vez na carne, no ventre de Maria, virá uma segunda e última vez. E o Advento nos põe diante desta dupla vinda. Celebraremos na liturgia a primeira vinda, sobretudo a partir do dia 17 de dezembro.
daqui até aquele 17 de dezembro, nós vamos celebrar, vamos rezar e vamos mais do que isso, como a igreja do Apocalipse, vamos suplicar: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Assim rezava a igreja do Apocalipse, assim rezava a igreja de Corinto, assim rezava ou ensinava a rezar um documento antigo da igreja primitiva, chamado Didaquê ou Didaqué. Vem, Senhor Jesus. Estamos nessa expectativa da volta do Senhor. Isso para nós não é motivo de angústia, de tristeza, mas ao contrário, de alegria. Santo Agostinho dizia: quer queiramos, quer não, o Senhor Jesus virá. E se não veio até aqui, não significa que não virá mais. Mas se estamos preparados, não temos que nos preocupar com o dia nem com a hora. Agostinho ainda vai dizer que não temos que aguardar esse dia com medo. Se amamos a Cristo, como temos medo da sua chegada, do nosso encontro com Ele? Então não o amamos, perguntava Agostinho, interrogava os seus ouvintes e a nós também. Por isso estamos indo para esse dia glorioso da volta do Senhor. E nos evangelhos, como também na literatura apocalíptica que encontramos ao longo da Sagrada Escritura, não apenas o último livro, ali se desenham, portanto, as intervenções de Deus na história e no tempo. E, sobretudo, a última intervenção de Deus. Aí, nesse contexto em que Deus vai intervir para instalar definitivamente o seu modo de organizar todas as coisas, este é o dia da vinda do Senhor Jesus, caminhamos para esse dia em que tudo vai culminar em Deus. Então, nesse dia, nessa gloriosa intervenção de Deus, o velho, o antigo mundo cai, desaba. Esta é exatamente a significação destes sinais que apontam para uma mudança radical do cosmos. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Aqui se desenha, portanto, a passagem do antigo, do velho, para que se instale o novo de Deus. E aí vem o versículo seguinte: então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Esta é a volta do Senhor Jesus, como nós esperamos. O novo e definitivo de Deus, que conclui, portanto, o dinamismo da história humana, que desemboca de modo pleno e definitivo em Deus. Aí, nesse belo discurso, Jesus chama também a nossa atenção para a vigilância. Tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis pela gula, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, isto é, que nada nos roube desta feliz expectativa, desse feliz destino, desta feliz consumação. Que não nos percamos nem nos prendamos aqui nas realidades básicas e pequenas do mundo, passageiras, mas de fato tenhamos o nosso coração, o nosso olhar lá, nesse belo horizonte onde se realiza plenamente a nossa vida, a nossa esperança. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Esse glorioso dia de Deus, para nós, é dia de alegria, é dia de vitória, é dia de contemplar o amado em quem nós confiamos e esperamos pela via da fé no caminho da vida. Aquele é o dia de passar da fé à visão. Isto é, veremos aquele no qual a nossa fé nos colocou dia após dia na esperança de encontrar. Por isso, meu irmão, minha irmã, este primeiro domingo do Advento nos quer exatamente nos colocar nesse dinamismo,
no dinamismo da esperança, no dinamismo da vigilância. Ficai atentos e orai a todo momento. Orai a todo momento a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e ficardes de pé. Ficardes de pé diante do Filho do Homem. O advento é esse tempo, meu irmão, minha irmã, em que nós vamos nos exercitando nesta fecunda vigilância. Vigilância pela via da oração, vigilância pela via da conversão, vigilância pela via da abertura e da docilidade ao Espírito de Deus que move a nossa vida e nos faz ir na direção do horizonte que a nossa fé põe diante de nós, que é o próprio Deus. Por isso quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a viver com muita seriedade esse caminho preparatório para o mistério do Natal. Serão 4 domingos que nos convidarão a fazer esse caminho gradativo de oração, de conversão, de docilidade ao Espírito, a fim de que aí possamos ir percebendo que de fato estamos num dinamismo. A história avança, mas ela terá sim o seu momento derradeiro, de modo que não nos esforcemos em vão, mas saibamos que temos uma tarefa que é colocar o mundo na direção de Deus, até que Deus decida que este é o dia dele, e aí tudo então será colocado diante dele. Meu irmão, minha irmã, vamos adiante com alegria, com coragem, vamos com a igreja e na igreja viver esse belo mistério da espera. Lembremos-nos que o Senhor Jesus vai voltar, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creiamos nisso e coloquemos a nossa vida nesse dinamismo, nessa disposição, na conversão cotidiana que nos fará experimentar um dia a plenitude do Deus que nós, pela fé, esperamos e no qual cremos todos os dias da nossa vida na história. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando o tempo do Advento, que não só é um tempo novo, mas também é o início do novo ano litúrgico da nossa Igreja Católica. Neste novo ano litúrgico, que chamamos de ciclo C, nós vamos ler o Evangelho de Lucas. Vamos fazer um caminho dentro deste terceiro Evangelho da nossa Bíblia e vamos praticamente passar por todo o Evangelho de Lucas até o final do ano litúrgico, na festa de Cristo Rei do próximo ano. Então estamos no tempo do Advento, que é o primeiro tempo que nos prepara para o primeiro mistério de Cristo celebrado na liturgia, que é o mistério da encarnação. O Advento nos prepara para o Natal, assim como a Quaresma nos prepara para a Páscoa. Então, neste tempo de caminho, de preparação para o Natal do Senhor, para a celebração desse mistério de uma presença, o Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus feito carne, que instala uma presença definitiva de Deus no meio de nós, já que também cremos, como ensina o Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes, que de certo modo o Verbo de Deus habita todo ser humano. A partir da sua encarnação, ele não só assume a carne de um indivíduo, mas assume a condição humana. Então, nesse tempo de preparação para o Natal, nesse tempo do Advento, alguns sinais, alguns elementos vão nos acompanhar nesse caminho de vigilância, de oração e de conversão. Começando pela cor litúrgica. A cor litúrgica do Advento é a cor roxa. Não, digamos assim, o roxo penitencial e austero da Quaresma, mas aqui se trata de um roxo que de fato nos convida à experiência de olhar para dentro, de exercitar-nos na conversão necessária todos os dias e em todos os tempos da liturgia e da vida. Então, aqui estamos diante de uma nova cor litúrgica, que é o roxo. No terceiro domingo do Advento, nós colocaremos a cor rósea, para simbolizar a proximidade do Senhor, que nos causa alegria, portanto é chamado também Domingo da Alegria. Então, o primeiro elemento do Advento pode ser a cor litúrgica, que nos convida sim a um olhar para dentro, a um permanente exercício de conversão que prepara o nosso coração para celebrar e acolher o mistério do Natal, o mistério da encarnação. Além da cor litúrgica, vai estar lá, certamente, em algum lugar da nossa igreja, a chamada coroa do Advento. 4 velas que acenderemos gradativamente no caminho do Advento. A cada domingo acenderemos uma das 4 velas, porque são 4 os domingos do Advento, para sinalizar o nosso caminho de preparação. Quanto mais acesa estiver a coroa, mais próxima estará, portanto, a celebração do mistério do Natal do Senhor. Aquelas velas querem, de alguma maneira, sinalizar e estimular o nosso caminho de preparação. Tomara que aí na sua igreja, na sua comunidade paroquial, alguém se responsabilize exatamente também por esta bela expressão do caminho do Advento, que é a coroa do Advento, de modo que esse sinal também nos ajude a apressar a nossa experiência de conversão no caminho do Natal. Mas também, certamente, não posso deixar aqui de mencionar, e vejo isso como um elemento muito importante neste tempo do Advento e neste tempo da nossa história, que é a novena de Natal. A novena de Natal, aquela que nos vai fazer encontrar-nos mais uns com os outros dentro da própria casa ou com a nossa vizinhança de prédio, de rua, de quarteirão, de trabalho. A novena de Natal quer ser esse lugar bonito, onde rompemos o isolamento, onde rompemos o fechamento, onde saímos do nosso espaço mais próprio,
mais familiar e nos abrimos a outras famílias para com elas fazermos também o nosso caminho de preparação. Quero estimular, quero pedir vivamente a você que me assiste, que me escuta, que também se ocupe nesse caminho do Natal, da novena de Natal. Aí na sua comunidade vai estar à disposição da sua família, das famílias de toda a comunidade, a novena de Natal. É hora então de receber esse material, organizar as famílias que vão participar destas 9 noites ou desses 9 dias, desta novena. Talvez os seus em casa, se não há possibilidade de avançar para fora da sua casa, mas faça um esforço grande de reunir os seus vizinhos mais próximos, do prédio, da rua, ou quem sabe até aí no seu ambiente de trabalho, se há um tempo um pouco maior para que isso aconteça na hora do almoço ou em algum momento de intervalo. Enfim, se pode criativamente pensar e realizar a novena de Natal. Ali, ajudados pelos textos bíblicos, ajudados pela nossa fé, que nos ajuda a colocar os olhos e o coração sobre aquele texto, vamos poder celebrar, entender o mistério de uma presença, a presença do Verbo de Deus, da Palavra de Deus na carne humana. É isso que nós queremos com a novena de Natal, meu irmão, minha irmã. Predispor o meu e o seu coração para que possamos, de fato, acolher na manjedoura do nosso coração aquele que quer nascer dentro de nós e não simplesmente fora de nós. Quer nascer não só lá naquela Belém, mas na minha Belém, na sua Belém, isto é, no lugar do nosso ser onde Deus se digna a aparecer, a nascer e a crescer dentro de nós, para que a nossa vida vá tomando aos poucos, pela via da conversão, o formato de Cristo. Aquele que nasce pequenino naquela Belém e na minha Belém e que vai crescendo a ponto de dar à minha existência a sua configuração divina, a fim de que possamos em algum momento dizer como Paulo, ou ir na direção de Paulo: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso significa, portanto, um caminho de identificação, um caminho de conformação, onde a vida do discípulo vai se transfigurando cada dia mais pela via da conversão cotidiana naquele que é o Mestre, naquele que é o Senhor, naquele que nós queremos seguir e imitar na nossa humanidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça um esforço grande de que aí na sua comunidade, a partir de você mesmo, que haja uma disposição, uma vontade, uma determinação para que aconteça aí no seu ambiente a novena de Natal. A novena de Natal vai quebrar muitos males deste nosso tempo. O fechamento, o isolamento, a insensibilidade com o outro que às vezes vive bem perto de mim e que eu não conheço, não sei o nome, não conheço as labutas. A novena de Natal vai nos fazer partilhar a vida, partilhar a fé, vai fazer crescer a amizade entre nós, vai favorecer o nosso encontro, vai criar laços nesse tempo de laços tão fragilizados. Nosso tempo privilegia as redes sociais, virtuais. A novena de Natal pode ser, no coração da paróquia, uma bela rede presencial de famílias que se encontram, que rezam juntas, que partilham a palavra e, por que não, partilham a mesa, já que se pode pensar em algum momento da novena um encontro festivo ao final, onde também se põe à mesa os frutos generosos que cada um leva para
a partilha que encerra aquele caminho de preparação para o Natal. Então, meu irmão, minha irmã, capricha aí na novena de Natal. Ela vai fazer diferença e será um belo auxílio no nosso caminho de conversão. E a última coisa, acho que é importante frisar as Eucaristias, sobretudo dominicais, que nós vamos poder viver ao longo desse caminho. Não perca este lugar, esse momento, esta atividade preciosa da nossa vida de fé, da nossa vida espiritual, que é a Eucaristia, sobretudo dominical, e quem sabe, por graça de Deus, até a Eucaristia diária que você pode participar. Na Eucaristia também, meditando a palavra de Deus, haveremos de preparar-nos para o mistério do Natal. Capricha aí, não deixe de valorizar a Eucaristia dominical no caminho do Natal, não deixe de viver a sua novena de Natal, não deixe de ir contemplando os sinais litúrgicos, seja a cor, seja a própria coroa do Advento que vai nos estimulando no caminho da conversão, seja também a contemplação do seu presépio na sua casa. Tudo isso vai nos fazer ver, contemplar e entrar no mistério de Cristo que nós acolhemos no Natal, no coração deste tempo. O Agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, estamos no caminho do Natal. Por isso, quero convidar você que pode realizar esta bela ação, que comece também, se não fez isso ainda, a montar o seu presépio. Por mais singelo que ele seja, é que este presépio vai ajudá-lo, como ajuda a igreja, a contemplar o mistério do Natal. Neste tempo, neste caminho, é importante que, se você pode, organize aí num cantinho da sua casa, da sua sala, o seu presépio e passe por ele com frequência para contemplar o mistério de um Deus que foi visto entre os homens. Aproximou-se tanto a ponto de tornar-se um de nós. Esse é o mistério do Natal. Mas também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, sobretudo você que está aqui na nossa Diocese de Divinópolis, para um momento importante e significativo do nosso caminho de igreja. Dentro do nosso ano jubilar que estamos vivendo, entre a criação e a instalação da nossa Diocese, nesses 60 anos de caminho, nesse próximo dia 5 de dezembro, vamos celebrar os 30 anos da dedicação da nossa Catedral Diocesana. A nossa Catedral Diocesana foi dedicada no dia 5 de dezembro de 1988, pelo nosso segundo bispo, Dom José Costa Campos. Queremos então fazer memória deste dia, nos alegrar
porque somos uma igreja reunida ao redor do seu pastor e dos presbíteros e diáconos que fazem parte dos ministros ordenados desta igreja, a serviço da grande comunidade dos fiéis leigos e leigas. Então nos alegramos pela festa da dedicação da nossa Catedral Diocesana. No dia 5 de dezembro, é uma quarta-feira, às 19 horas, aqui na nossa Catedral do Divino Espírito Santo, em Divinópolis. Você é nosso convidado para estar conosco, nos alegrar conosco aqui nesta noite. E se você não pode vir, reze pela nossa igreja, para que o templo visível, que é a igreja, seja também a certeza de que estamos construindo um templo espiritual, agradável e belo diante de Deus, de modo que a nossa igreja diocesana seja o lugar do serviço, do reino e do evangelho, do anúncio de Jesus Cristo, da vida comunitária e, sobretudo, o lugar onde nós vamos, no coração aqui do Centro-Oeste mineiro, sendo esta igreja que o Senhor Jesus quer que se construa aqui, uma comunidade de homens e mulheres que, crendo, se empenham grandemente na visibilidade do reino, no crescimento do reino, de modo que todas as realidades nas quais nós estamos sejam permeadas dos valores do reino e das virtudes de Jesus. Uma igreja em caminho.